Olá, pessoal. Sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, aí deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais e vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje vamos falar de retas paralelas. Bom, quando eu tenho duas retas paralelas e tem a inclinação delas, com relação a essa inclinação, se a gente pensar das aulas de geometria do ensino fundamental, essa reta, por ser paralela a essa outra, esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente igual a esse. A gente chama isso de ângulos correspondentes. É uma teoria lá do ensino fundamental de retas paralelas cortada por uma transversal. Então, se eu tenho duas retas paralelas, ok, e tem uma transversal aqui cortando, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, que está acima da reta, e do mesmo lado da reta, essa aqui que está aqui cortando, a gente chama de reta transversal. Essas duas retas, esses dois ângulos são chamados ângulos correspondentes e eles têm a mesma medida. É o mesmo caso aqui. Portanto, a tangente de uma reta é igual à tangente da outra. Se as tangentes são iguais, então o m, que é o coeficiente angular, também são iguais. Portanto, para retas ser paralelas, quer dizer, as retas são paralelas se somente se, é assim que lê essa linguagem aqui, se somente se. Então, elas serão paralelas se somente se os coeficientes forem iguais. Então, se os coeficientes forem iguais, são paralelas. Se elas forem paralelas, os coeficientes são iguais. Então, é o que a gente está percebendo aqui, é isso. Agora, tem a questão, e aí aqui tem duas observações. Se além do coeficiente angular, o coeficiente linear das duas retas paralelas for iguais, diz que as retas são coincidentes. O que é esse coeficiente linear? É onde corta o eixo y. Então, se elas cortarem o eixo y na mesma altura, então elas são coincidentes, ou seja, uma reta está em cima da outra. A outra observação, duas retas são paralelas se os coeficientes a e b das respectivas equações foram proporcionais. Aqui é que está uma questão. Vou dar aqui um exemplo com números. Então, vamos pensar assim, uma equação do tipo 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Tá? Então, a equação geral. Se eu tiver outra equação, se eu multiplicar essa equação por 2, aliás, eu não preciso nem tê-la inteira multiplicada por 2. Agora, pensa numa outra equação, 4x mais 6y mais 5 igual a zero. Então, ó, duas retas são paralelas se o coeficiente a e b das respectivas equações geral forem proporcionais. O que quer dizer isso? Ó? Se eu tenho aqui o 2, se eu pegar aqui tanto o x e o y multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Então, essas duas equações são paralelas. Elas são paralelas. Por quê? Porque elas têm... Quando a gente fizer as manipulações aqui para encontrar o m, a gente vai encontrar o m exatamente igual, tá? Porque elas são proporcionais. Então, recapitulando aqui, se tiver o coeficiente linear igual, ou seja, cortar o y na mesma altura, são coincidentes, uma está em cima da outra. Se elas cortarem o y em lugar diferente, mas o x e o y, o coeficiente que está junto do x e junto do y forem proporcionais, essas duas equações são também paralelas. Tá? Então, uma outra maneira de verificar duas equações, você faz as duas... manipula até encontrar as duas equações gerais dessa reta e verifique se o x e o y são proporcionais. Se forem, independente do c aqui, essas retas são paralelas. E se ela tiver o mesmo coeficiente aqui, o mesmo coeficiente aqui de x e de y, e o c for igual, elas são coincidentes. Ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo todo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, aí deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, compartilha aí nas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.